Olá para você que me acompanha, que satisfação estar de volta na sua tela, aí na sua televisão, para você que também nos acompanha pelo seu dispositivo móvel, no seu tablet, computador, celular, enfim, não importa. O que importa é que estamos abrindo hoje a terceira temporada do programa Controle Externo. Sim, é o terceiro ano em que estamos no ar, aqui na TV Alesp, trazendo as informações do controle externo, as informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sua tela. Grandes entrevistas com as pessoas que fazem o cotidiano, o dia a dia do controle externo no Estado de São Paulo. E como estamos na abertura dessa terceira temporada, eu gostaria muito de agradecer esse espaço que temos dentro da Rede Alesp, a todos aqueles que fazem parte desse programa, que contribuem para que ele seja gerado e também transmitido em todos esses lugares, bem como também a nossa rede de afiliados pela rede TCESP, TVs Câmaras de todo o estado de São Paulo, mais de 100 TVs Câmaras que recebem o nosso conteúdo, recebem a nossa programação. A gente agradece muito de coração por termos esse espaço aberto e levarmos conteúdo importante e para que o público, o cidadão paulista, acabe entendendo melhor qual é a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, qual é o trabalho do controle externo e também como cidadão fazer o seu papel através do controle social. Eu fico muito feliz, particularmente, pessoalmente, de fazer parte desse projeto que cresce a cada ano e nós já estamos aí nesta terceira temporada. Esse programa é gravado aqui no auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem na sede do nosso tribunal na capital paulista, coração da cidade de São Paulo, aqui na Sé, e a gente traz todos essas informações e esses convidados bastante especiais. O nosso programa de hoje também é muito especial, afinal de contas, é dia de fazer balanço, encerramento de gestão com o nosso convidado de hoje, a quem eu já dou as boas-vindas e o meu agradecimento. Mais uma vez, é muito bom tê-lo aqui, presidente Sidney Beraldo. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Fernando. É uma satisfação e uma oportunidade muito boa, não é, de, através desse programa, prestarmos contas e conversarmos um pouco com os nossos telespectadores. Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, passamos aí o ano de 2023, um ano com bastante atividades, com coisas muito importantes, preparando para o centenário do nosso Tribunal de Contas para esse 2024. E como disse, a gente está aqui fazendo um encerramento, um balanço dessa sua gestão. Em primeiro lugar, eu queria saber, né, falando de mudanças, de desafios, que balanço o senhor faz da outra vez em que foi presidente, agora as coisas evoluem muito, o tribunal ele é super mutante, não é, presidente? Não tem dúvida. Quer dizer, a primeira passagem pela presidência em 2017 e agora em 2023, o ambiente é realmente diferente, o próprio mundo está diferente em função de tecnologias e pós-pandemia e também o próprio tribunal em si avançou muito também, e é uma outra realidade que nós estamos enfrentando e tem que ser encarada e tratada, né, dessa forma. Nós temos que trabalhar olhando para fora, né, da instituição também e procurando agir nesse sentido. O mandato de presidente do Tribunal de Contas é 1 ano, então é um tempo realmente bastante curto, né, para se dizer uma prestação de contas completa. Na verdade, nós temos aqui um planejamento estratégico que vem desde 2002 e que passa por revisões, né? E isso contribui muito no próprio trabalho do presidente, porque significa uma continuidade dos projetos que estavam em andamento e iniciativa de outros projetos. Eu procurei, dentro desse planejamento, priorizar, né, alguns projetos que pudesse ter começo, meio e fim durante o mandato. Eu acho que o nosso planejamento ele funciona bem, não é uma carta de intenções como muitas vezes se tem. Foi criado aqui pelo Dr. Dimas, inclusive, uma diretoria que cuida disso, né? Nós procuramos consolidar essa diretoria de forma que, através de uma metodologia, você tem responsáveis por cada projeto, gerentes de cada projeto, acompanhamento periódico, não é, e avaliação.
Então, dentro desses projetos, nós priorizamos aquilo que achamos importante, dos 3 pontos de vista. O primeiro deles é a questão da gestão interna, né, do tribunal mesmo, quer dizer, você procurar azeitar a máquina para que ela possa ter um bom trabalho. O segundo ponto importante é com relação às nossas atribuições, né, aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho. E o terceiro é a questão do cidadão, né, o cidadão cada vez mais merecendo o nosso respeito e nós darmos transparência a todos os dados, as informações do nosso trabalho, para que aí sim, como você muito bem disse no início, possa exercer o controle social. Quer dizer, nós fazemos o controle externo, disponibilizamos as informações e aí fazemos o controle social. Eu queria dizer, do ponto de vista do primeiro ponto, que é a gestão interna, né, nós procuramos, através desse próprio planejamento, priorizar uma questão que eu acho extremamente importante, que é a revisão de processos, né? Ou seja, o objetivo principal é encurtar o tempo, né, de julgamento dos processos. Quer dizer, você faz a justiça ficar mais eficiente na medida que você encurta esse prazo e faz um julgamento, tanto do ponto de vista do julgamento de uma conta desfavorável ou favorável, isso é importante. Então, a revisão de processo, eu cito um exemplo no caso de cartórios, por exemplo, onde se reduziu 80% do tempo da tramitação de processo dentro do cartório. Esse é um processo longo, não dá para fazer em um ano, eu acho que vão aí realmente vários anos, porque depois vem em seguida o sistema, o desenvolvimento de sistema. Cada vez mais sistema, tecnologia, para facilitar não só o nosso trabalho, como também a vida do nosso cidadão. Então, revisão de processos, sistemas, capacitação técnicas, né, através do CAPEFIS. Nós temos a nossa escola de contas aí que o número de participantes, Fernando, é enorme, não é? A Bibiana informou que chegamos esse ano em número de 190 mil participantes, entre treinamentos e capacitação, seminários feitos para os nossos agentes, para internamente, e também mais de 70 eventos externos, quer dizer, aí nós cumprindo esse nosso papel também pedagógico, né, de capacitação e treinamento. Então, esse é o ponto que eu acho que avançamos bastante. E do ponto de vista do jurisdicionado também, e do nosso cliente, né, que é realmente mais de 3.200 órgãos são fiscalizados pelo Estado, né, pelo tribunal. Então é preciso também fazer isso cada vez mais com eficiência e com efetividade. Eu cito aqui alguns exemplos, até porque a lista é longa, né, mas um ponto importante dentro desse processo de auditorias, eu diria que tem o IEGM, vou falar um pouco disso com mais para frente. Sim. Mas temos as ordenadas, que é um trabalho muito importante que o tribunal vai, além da sua atribuição principal, que é a questão da legalidade e que é a questão também da conformidade, a avaliar resultados. Esse ano nós priorizamos duas políticas públicas que eu entendo das mais importantes e que impactam na vida do cidadão e do futuro, que é a questão da educação. Nós temos evidências, estudos que os países mais desenvolvidos, o tempo de permanência do aluno na escola é fundamental para melhorar o seu aprendizado. Então, a escola em tempo integral, onde você tem um aluno que fica além das 7 horas, não só as 3 horas e meia, 4 horas, aí com outras atividades culturais, esportivas, recreativas, né? Isso tem demonstrado que é uma política que tem dado resultado. Aproveitamos através dessas ordenadas, um trabalho diferente de 4 dias de dedicação, com 3 meses de antecedência de planejamento, onde produzimos um relatório fantástico, levamos ao secretário da Educação, levamos ao
o governador do estado, né, esses resultados, como uma contribuição do tribunal nessa política pública. E a outra que eu também gostaria de ressaltar é exatamente na área da saúde, onde nós fizemos uma avaliação do atendimento básico da população. Quando você tem um bom atendimento básico, Fernando, você evita uma série de problemas com relação a internações, a próprio custo mesmo e a questão do desconforto, né, que leva ao cidadão se você tem um atendimento básico bom, importante, e aí vale muito como está funcionando a família, o programa de saúde na família. Esta avaliação também foi extremamente importante e aquela que nós fizemos junto com outros tribunais, uma ordenada nacional que deu uma repercussão nacional. Tive a oportunidade até de falar no programa da Globo Nacional, da infraestrutura das escolas, especialmente pós-pandemia, né? Como que essas escolas estavam, do ponto de vista da sua infraestrutura, para atender a chegada dos alunos pós-pandemia. Esse, então, é um segundo ponto que eu considero importante e que nós procuramos priorizar as nossas ações com esse objetivo. O terceiro é aquilo que eu falei, transparência total de dados e informações. Fizemos uma revisão do site do IEGM, facilitando para que todo cidadão possa olhar e avaliar estas informações, esses dados. Fizemos essa apresentação agora recentemente, eu posso dizer que ficou muito bom, muito melhor, né, do que estava, além de termos 15 painéis, né, onde nós disponibilizamos e fazemos as atualizações de todas essas informações. Por que eu destaco isso? Porque é um papel do tribunal, né? E volto a dizer e reafirmar a importância que tem observar essas informações, disponibilizar estas informações, porque aí o exercício do controle social feito pela população, pelos vereadores, pela imprensa, ele tem base, ele tem consistência, porque ele é feito, essa avaliação, com base realmente naquilo que é disponibilizado pelo tribunal. Desses 15 painéis, eu destacaria o próprio IEGM, como eu disse. Chegamos perto de 2.000 visualizações mês, né? Outro importante também é a questão de obras paralisadas, né? Obra paralisada é um prejuízo enorme para a população, né? Porque você gastou, fez um investimento e não teve o retorno, né? E esse é um trabalho também, no primeiro levantamento que fizemos, 1.700 obras paradas. Felizmente, isso vem caindo, né? As próprias atualizações do tribunal têm verificado isso, tanto no sentido de obras do município e também obras do Estado. Muitas deram andamento, deram continuidade. Não posso afirmar que isso seja só por conta do trabalho do tribunal, mas sem dúvida eu acho que ele contribui na medida que ele dá transparência a isso e pode facilitar a população. Para você ver, nós temos 14 painéis, ficaria aqui 1 hora falando de cada um deles, mas eu destaco esse do IEGM, obras paradas, e o último que entrou da questão de inovação, trabalho integrado junto com o nosso Ministério Público de Contas, junto com a nossa Procuradora-Geral, e que também é da questão da inovação, que é uma coisa importante, cidades digitais e tal. Acho que é por aí. É difícil a gente apontar, né, presidente, os grandes marcos de uma gestão, mas eu queria muito trabalhar com isso, né, se o senhor consegue. O senhor trouxe esses apontamentos que eu acho fundamentais. E eu acho muito interessante nós observarmos alguns pontos que o senhor traz, né, que é planejamento, gestão, eficiência, dados e transparência. Eu acho que esses são os pilares, né? Para tudo. Sem dúvida. E eu acho que isso acaba refletindo nisso que nós estamos falando, e eu acho que dá evidência para isso também, é a participação que nós tivemos nos ciclos de debates. Ah, verdade.
Porque na medida que você disponibiliza informações, você passa a ter uma presença maior, né, eu diria, na agenda, né, dos próprios prefeitos, nós tivemos um crescimento de 36%, ou seja, quase 40%, de presença dos prefeitos, né? E os espaços, né, que nós utilizamos ficaram pequenos, né? Todos eles nós crescemos e ainda muita gente em pé acompanhando. Por quê? Neste ciclo de debates, nós aproveitamos, né, essa oportunidade de termos prefeitos, presidentes de câmaras, agentes, e discutimos temas importantes. Então, eu acho que um indicador de que nós estamos no caminho certo, né, que é melhorar a gestão do tribunal, que é dar mais transparência aos dados, que é discutir preventivamente com os nossos jurisdicionados, é exatamente o aumento da presença, não só de prefeitos, mas também dos próprios vereadores e aqueles que são responsáveis pela gestão dos municípios. Esse ano nós tivemos, por exemplo, entrou agora em vigor a nova lei de licitações, que traz uma importância enorme. Batemos mais uma vez na questão da necessidade do planejamento, né? Mostramos as deficiências, mostramos os caminhos, desenvolvemos uma cartilha específica sobre planejamento, né? Entregamos aos prefeitos, né, um kit com todas as informações do seu município, só entregaríamos em mãos para os prefeitos, para que ele pudesse ter a oportunidade de avaliar os quesitos, onde ele estava indo bem, onde precisava avançar. Então, acho que esse é o avanço e o caminho certo que nós estamos trilhando. Pois é, foi muito exitoso esses encontros todos foram muito exitosos, presidente. Acho que estive em quase todos. E realmente esse material nós falávamos da importância. E era muito interessante ver a alegria até dos prefeitos quando pegava esse compilado de dados, que isso daí vale ouro, né? E poder entender e melhorar a eficiência da sua própria gestão, sabendo exatamente onde atacar, onde melhorar, onde ajustar, enfim. Isso daí eu acho que é um marco fantástico, um legado que fica para o tribunal. O senhor, doutor Beraldo, já foi vereador, prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes, secretário de Estado. Agora eu pergunto, o que significa ser presidente do Tribunal de Contas? Tendo toda essa experiência, né, em vida pública, em cargos diferentes, legislativo, executivo, num órgão de controle externo, é muito mais, é muito diferente. Como é que o senhor vê ser presidente do TCS, passando em revista toda essa vida pública, essa dedicação que o senhor tem ao Estado de São Paulo? Olha, na minha avaliação, Fernando, sem dúvida, ajuda muito o fato destas experiências anteriores, né? O fato de ter passado pelo Legislativo, no grande debate de construção de leis, de construção de consensos. Aliás, o Legislativo é o poder mais democrático, né? Porque ali você tem representantes de com todas as ideias, né? E os debates são muito importantes e a gente aprende ali a respeitar, né, as outras ideias, a ser tolerante com a divergência, porque sim, é assim que se constrói, né, uma democracia. A passagem pela prefeitura, essa é uma experiência muito interessante, porque o dia a dia de um prefeito, e eu fui prefeito durante 6 anos, que naquele período o mandato era de 6 anos. Então a gente aprende muito também. E o fato de ter passado pela Secretaria de Gestão do Estado e depois na Casa Civil. Eu acho que isso dá um pouco mais de experiência e informações, especialmente para a gestão pública, não é? E o papel do presidente do tribunal, quer dizer, além de você também, e você não faz isso sozinho, se nós temos o colegiado, né, os outros conselheiros, nós temos os auditores, temos o Ministério Público e temos quase 2.000 servidores aí espalhados pelo Estado, não é? Isso exige
realmente uma atenção a esta questão da gestão e do aproveitamento desses recursos, que, afinal de contas, a população é que paga, né, os nossos salários, fazer com que a gente possa produzir cada vez mais, atendendo os interesses do cidadão, custando cada vez menos. Então, eu poderia dizer que esse período de experiência anterior, sem dúvida, ajuda e contribuiu para que a gente pudesse enfrentar, né, esses desafios de uma presidência do Tribunal de Contas do nosso tamanho aí do estado de São Paulo. Agora, doutor Beraldo, essa casa completa 100 anos. No dia 6 de maio de 2024, teremos aí 100 anos da nossa história. Qual que é a expectativa do senhor de estar nessa casa durante esse centenário? Querendo ou não, também será um marco muito grande, né? Quem estiver aqui durante os 100 anos, e esperamos que sejamos lembrados quando vier o bicentenário e por aí. Talvez a gente não esteja aqui no bicentenário, talvez. Mas, doutor Beraldo, qual que é a expectativa para esse período tão especial que nós estamos já nos preparando, né, desde a sua gestão até... o senhor tem colaborado muito, né, para que a gente tivesse prévias das coisas que vamos fazer ao longo desse ano. Olha, eu acho que é uma experiência única, né? Passar aqui por uma instituição. Eu acho que o Brasil, que tem uma democracia ainda de curto tempo, né, histórico, não são poucas as instituições, né, que têm essa oportunidade de termos 100 anos. E teremos sob o comando do nosso presidente já eleito, né, Dr. Renato Martins Costa, que nomeou uma equipe. Nós trabalhamos de forma integrada, né, de forma que pudéssemos preparar todas estas comemorações. Eu diria 2 pontos que eu acho, aliás, 3 pontos que eu acho importantes. O primeiro é a produção desse livro, não é, histórico, com esse levantamento todo, e sem dúvida vai ser uma linda história aí. A outra questão do documentário, né, que também está sendo feito. Sim. Com os depoimentos, a participação de todos. A expectativa é enorme e eu tenho a impressão que vai, sem dúvida, ficar marcada na história desse tribunal. E um terceiro ponto que além destas comemorações eu gostaria de ressaltar, e que eu acho importante, o fato de, neste CAPEFIS, não é, ao invés do tribunal levar, não é, os temas que serão debatidos através dos seus técnicos ou da sua cúpula, ele abriu para que temas sobre a inovação, sobre o uso de tecnologia, de ampliação, venha de sugestões e apresentações dos nossos servidores, da nossa base. Acho que isso foi uma iniciativa extremamente importante e eu tenho uma expectativa que nós vamos ficar surpresos positivamente com aquilo que virá aí e que poderá contribuir muito também para o avanço do tribunal. Pois é, vou até dar um spoiler aqui para quem nos acompanha. Isso que o Dr. Sidney Beraldo acabou de dizer é esse CAPEFIS, esse ciclo de aperfeiçoamento anual feito com os servidores. Esse ano vai ter esse viés diferente, onde os servidores em grupos vão poder apresentar ideias, inovações, propostas, e as melhores serão implantadas baseadas nas ideias que vieram da nossa base. Acho que isso é muito importante, ouvir a base eu acho muito importante, é realmente uma ideia muito, muito legal. Doutor, temos mais uma questão aqui também, né? Essa infelizmente, a sua última passagem pela presidência do tribunal, já que o senhor deve se aposentar no ano de 2025, né? Como é que o senhor deixa essa presidência? A sensação de dever cumprido, como nós falamos no início, a segunda vez que o senhor passa pela presidência, não é fácil ser ali o timoneiro, né, dessa embarcação que é o Tribunal de Contas. Como é que o senhor analisa com esse olhar, já que em 2025 o senhor também deve se aposentar aqui do tribunal, encerrando com bastante louvor a sua passagem por aqui? Olha, Fernando, a minha dedicação foi total, né? Desde o primeiro dia que assumi aí a presidência,
é uma experiência que eu gosto, né? Eu fiz essa escolha pela vida pública lá atrás, quando decidi realmente deixar as minhas atividades pessoais, como empreendedor, né, como empresário, e escolhi a vida pública. Então, é uma questão de vocação mesmo. Eu acho que o Tribunal de Contas tem uma missão, e desde que cheguei aqui, eu entendi essa missão como uma missão extremamente importante, que é procurar, né, e trabalhar no sentido de que os recursos que advêm dos impostos, né, que a população paga sejam bem aplicados, que beneficiem aqueles que mais precisam, que as políticas públicas tenham eficiência, eficácia, efetividade. Então, olha só que missão bastante importante e nobre para quem fez essa escolha, né, da vida pública. Então, eu encerro com muita alegria e dedicação do primeiro ao último dia. Agradeço a grande contribuição que tive dos senhores conselheiros, porque ninguém administra nada sozinho, a relação com o Ministério Público, não é, com o canal aí, com a doutora Letícia e todos os procuradores, os auditores, os servidores, né? Eu tive a oportunidade de coordenar, né, a criação deste IEGM, né, que está cada ano que passa ganhando força aí nessa avaliação de resultados, e tive essa oportunidade de trazer essas iniciativas e essa ideia, mas eu trouxe uma sementinha, não é? Plantei a sementinha e rapidamente aquilo, para minha surpresa, né, mais rápido do que aquele grãozinho de feijão, né, que as crianças plantam ali e ele cresce, né? Por quê? Porque tinha todo já um interesse, uma visão, uma dedicação de servidores com essa visão também, de que nós precisaríamos avançar nesse sentido. Então, eu diria que é uma alegria. Eu encerro aqui a presidência como o mesmo dia que cheguei aqui, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição. Volto agora para o meu gabinete, né, para cuidar aí dos votos agora. E esses são os planos agora, doutor Beraldo, voltar para o gabinete, rever, né, todos os votos, né, voltar a integrar a corte, né, para essa nossa questão de votação, ver como é que estão os processos, enfim? Sem dúvida, Fernando. Porque a presidência ela é muito administrativa. Ela é mais administrativa, né, voltado internamente. Naturalmente, você tem a questão da representação externa, né, do tribunal, mas a responsabilidade é fazer aí a gestão. Agora nós temos os votos. Você sabe que não é simples fazer julgar, viu, pois Fernando? Porque você tem que fazer justiça. E para isso você tem que estudar, analisar, muitas vezes levar o processo para casa para olhar, porque ainda bem que aqui no tribunal você tem um trabalho técnico que começa desde lá da fiscalização, que levanta os problemas, depois vai para a TJ, tem as avaliações que são feitas lá, tem o parecer do Ministério Público. Então, quando chega no gabinete, já tem um conjunto de informações que facilita, mas sempre exige uma dedicação, né, nisso. Eu, como disse, tenho essa missão aí de coordenador, né, do IEGM, vou continuar trabalhando para o seu aperfeiçoamento, porque eu sinto que nós precisamos cada vez mais nos dedicar a melhorar as políticas públicas. Nós passamos, Fernando, recentemente aí por um susto sobre a questão democrática no país. As instituições balançaram. É lógico que estavam fortalecidas e acabou superando, né? E nós estamos aí, graças a Deus, com a nossa democracia, que é a questão da liberdade das pessoas. Mas a democracia não pode ser uma coisa estática, ela tem que evoluir no sentido de atender à necessidade da população. Então, democracia tem que entregar e dar cada vez mais satisfação para a população e ser respeitadas as instituições. Sim. Então, a minha missão continua, junto com todas essas equipes que nós temos aqui, enquanto instituição, de sermos cada vez mais respeitados pela população,
para que nós possamos cumprir esse nosso papel, fazermos com que o Executivo entregue cada vez mais e atenda e faça justiça às necessidades exatamente daqueles que mais precisam, para que a gente tenha uma democracia cada vez mais fortalecida. Sem dúvida, doutor Beraldo, uma democracia de resultados é o que a gente espera para o nosso país como um todo. Eu gostaria de agradecê-lo uma vez mais pela disposição de estar aqui conosco, parabenizá-lo por mais uma gestão, muito sucesso no retorno ao gabinete e volte sempre ao nosso programa, conselheiro. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os nossos telespectadores. E a você que também nos acompanhou, o meu agradecimento especial para a abertura desta terceira temporada do programa Controle Externo. Mais informações sobre o que fazemos aqui, acesse tce.sp.gov.br e siga-nos nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!